Bem-vindos ao estudo da maravilhosa Palavra de Deus. Parece uma coisa incrível, mas é a Palavra de Deus, a Palavra de Deus. Nesse livro que muitos chamam de Bíblia, mas que hoje nós sabemos que é o maravilhoso amor de Deus, revelando a nós que cremos, a sua palavra. E que neste livro, Deus também revela que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. E Ele tem nos avisado, Jesus avisou os seus discípulos, quão maravilhoso é isso. Então vamos orar para que Deus abra o nosso entendimento e nos ensine a contar os nossos dias, que tempo é esse que nós estamos vivendo. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito possa abrir o nosso entendimento, Senhor, e nos esclarecer o que já está revelado na Tua Palavra, para que possamos viver esse tempo, Senhor, com alegria e não sofrer desnecessariamente por ignorância. E nós Te agradecemos, Papai, em nome de Jesus. Então, é importante saber em que tempo estamos? Com certeza. Da outra vez eu falei de um jogo de futebol. Se os jogadores, forem jogar ali sem ter um tempo, que confusão que seria, não é assim? Então, quão maravilhoso é ter um tempo para as coisas. E Deus tem um tempo para o ser humano aqui nesse mundo, para os reis, para as nações, para todos os acontecimentos, e tem nos revelado isso. Então, é importante? Depende do interesse de cada um. Nós vimos no outro estudo, como 3 grupos de homens, um rei, religiosos e os magos do Oriente. Mas os magos que nem judeus eram, vieram de longe, porque eles se interessavam pelo tempo que Deus havia revelado ao seu servo Daniel. E os judeus, que deveriam ser os mais interessados, não se interessaram. Então, espero que você não seja como Herodes, que estava mais preocupado com as riquezas dele, não seja como os religiosos, que estavam mais preocupados com a religião, mas que você se interesse de verdade, pelo tempo que Deus já revelou para você e para mim. Então, Jesus está dizendo que existem tempo para tudo. Eu sei o que vai acontecer com essa cidade. Então, eu estou revelando para vocês, porque eu sei o que vai acontecer com essa cidade. Jesus tinha cerca de 33 anos, e cerca de 37 anos depois, o exército romano arrasou aquela cidade. Jesus sabia, por isso Ele pode revelar o que nós não sabemos. E Jesus diz: quando vi Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Como que Jesus sabia disso? Ele é Deus, Ele sabe tudo, sabe? E que maravilha você conhecer alguém que conhece o futuro, sabe? E que mostra o fim de todas as coisas. Que coisa maravilhosa é ser amigo de Jesus, ser amado por Jesus, para poder ouvir dele mistérios que as faculdades não ensinam, que os políticos não ensinam, que as emissoras de televisão não ensinam. Olha, andar com Jesus é conhecer o futuro. E quem conhece o futuro não precisa ter medo do presente, porque Ele avisa tudo para a gente. Então, olha o aviso que Ele deu para os discípulos: quando vide Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próximo à sua devastação. Então, se algum de vocês estiver dentro da cidade, fazendo alguma compra, alguma coisa, saiam dela. E se alguns de vocês estiverem nos campos e virem os exércitos se aproximando, acampando, não entrem na cidade, porque ela vai ser devastada, completamente destruída, não vai ficar pedra sobre pedra. Você não gostaria de andar com alguém assim? Que poderia livrar você e sua família da devastação que aconteceria? Eu amo andar com Jesus. Quando vides, Ele está dizendo o seguinte, que Deus não pega a gente de surpresa, sabe? Dá susto na gente, não, sabe? Deus mostra antecipadamente as coisas. É tão maravilhoso isso, você ter essa sensibilidade
de que Deus revela antes das coisas acontecerem. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus e sofremos desnecessariamente. Então, quando vide Jerusalém sitiada de exército, 70 mil soldados, não tinha como não ver aquilo, era grandioso demais. Sabei, viram? Então você sabe que está próximo à sua devastação. Então, era muito importante ver e saber o que estava para acontecer. E nos nossos dias? Será que o Senhor deixou coisas para a gente ver e saber? Nos nossos dias, vai haver alguma devastação? Com certeza, porque Jesus disse que nos últimos dias, ou nos tempos finais, haverá uma grande tribulação nesse mundo. Como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e não haverá jamais. No próximo estudo, nós vamos estudar aquele livro selado, 7 selos, para você saber o que é aquilo, para você saber que a igreja não está naquele livro. É maravilhoso isso. Aquele livro fala dessa devastação, dessa grande tribulação que vai acontecer no mundo. Nunca aconteceu e nunca mais acontecerá. Então, que aviso Jesus nos deu para nos livrar, assim como ele avisou os seus discípulos: quando vocês virem aquele grande exército, quem estiver dentro saia, quem estiver fora não entre. Será que Jesus nos deu algum aviso para essa grande tribulação que virá, para que a gente não tenha que passar por ela? Com certeza. Então, o que nós devemos ver? Eles tinham que ver o exército romano. O que nos nossos dias é algo assim grande que a gente pode ver e saber? A figueira. Olha, Israel é a figueira. É o grande sinal. Como é que é uma nação tão pequenina, do tamanho de Alagoas, sabe, pode ser a nação mais importante do mundo, irmãos? As reuniões hoje da ONU, da Organização das Nações Unidas, gastam mais tempo resolvendo questões dessa nação do que o resto do mundo. Como pode uma nação que está lá no centro do mundo ter tanta atenção do mundo diariamente, irmãos? Que coisa maravilhosa, porque Israel é o grande sinal, é como se fosse o exército romano, não tem jeito de não ver, está lá como sinal. Então vamos voltar no tempo para ver a cronologia até chegar nos nossos dias. No ano 70, como Jesus informou, Jerusalém foi sitiada e destruída. Os judeus sobreviventes foram espalhados no mundo, conforme estava escrito. O nome da cidade de Jerusalém foi trocado pelos romanos, Aélia Capitolina, que hoje nós chamamos de Palestina. Um templo romano, onde era o templo dos judeus, que foi completamente destruído, sabe? Os romanos fizeram um templo dedicado a Júpiter. E os judeus que foram espalhados no mundo, os romanos fizeram uma lei proibindo os judeus de voltarem em Jerusalém por 500 anos. Eles queriam que Israel esquecesse o seu Deus, esquecesse Jerusalém, esquecesse Israel, sabe? Os judeus foram proibidos de voltar ali por 500 anos. Preste atenção, irmãos. Qual nação na face da terra que ficou espalhada por 500 anos e ainda continua em evidência? Eu não conheço nenhuma. E olha que eu gosto de história. 500 anos dá para um povo apagar a memória daquilo que eles conheciam antes. No ano 571, Maomé, que conhecia judeus e cristãos, ele misturou judaísmo com cristianismo e diz que um anjo revelou coisas para ele e ali nasceu o Alcorão. E Maomé criou essa religião que hoje nós conhecemos, chamada Islã, que é esse símbolo aí, né, seja vermelho, verde, é sempre uma meia-lua, uma lua crescente com uma estrela de 5 pontas, chamada Islã,
que significa submissão. Então, nem todo mundo, nem todo árabe, as pessoas acham que todo árabe é muçulmano. Não, muçulmano é um seguidor de Maomé. Brasileiro pode ser muçulmano, sabe? Francês pode ser muçulmano, sabe? E aderir a essa religião chamada Islã, que significa submissão. Mas um outro dia a gente pode falar. E Maomé acabou com a idolatria nas tribos árabes. Havia esse lugar, Caaba, que é um cubo, e ali tinha muitos deuses ali dentro. Maomé acabou com todos os deuses, porque conhecendo a Torá dos judeus, conhecendo o cristianismo, ele sabia que só podia adorar um Deus. Então, essa Caaba, que antes tinha muitos deuses, passou a não ter Deus nenhum, a não ser uma pedra. Porque eles dizem que uma pedra branca caiu do céu e se tornou preta, porque essa pedra levou os pecados da humanidade. É engraçado porque parece que é uma cópia de Jesus, né, que a gente chama de a pedra, né, que levou os nossos pecados. Então, todo ano, todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, tem que ir lá, dar 7 voltas em volta desse cubo, e tem um lugarzinho lá onde está a pedra, eles beijam a pedra, eles confessam os pecados, passam o pecado para a pedra, enfim, milhões e milhões hoje seguem o Islã. E no ano 700, alguns anos depois, o califa Abdal, califa significa substituto, ou seja, Maomé morreu e alguém tinha que substituir Maomé na liderança do Islã. Então, o califa Abdal era um substituto de Maomé. Ele era muito rico, e ele construiu lá onde era o templo de Jerusalém, que Herodes construiu, aquele templo maravilhoso. Ele construiu essa mesquita, que é chamada de Mesquita de Omar, ou Cúpula Dourada, no mesmo lugar onde os judeus... Por que Deus permitiu isso? Por quê? Porque ainda não era chegada a hora de Israel voltar para a terra. Porque se os judeus voltassem para a terra, provavelmente eles querer construir um templo ali. Mas não era a hora ainda, porque ainda o tempo dos gentios não acabou. O evangelho ainda tinha que ser pregado no mundo todo. Então, a sabedoria de Deus permitiu que os muçulmanos construíssem esse templo ali, para o judeu não fazer a coisa fora da hora. Eu quero dizer para você, olha, não tema nada, sabe? Se for preciso, Deus usa até o inimigo para guardar a sua vida, viu? Porque Deus tem um tempo para tudo, todos os cabelos da sua cabeça, tudo que faz parte da sua vida, Deus sabe. Então, que coisa maravilhosa, não é assim? Essa mesquita está lá simplesmente aguardando o tempo para que o judeu voltasse para a terra e acontecesse tudo que a Escritura fala. Eu fico apaixonado com Deus, de saber como Ele sabe jogar, sabe? Quando Satanás vem com, como é que chama, com milho, como é que é, Zé? Deus já vem com fubá, eu acho que já vem com bolo de fubá. Então essa mesquita está lá como propósito de Deus, para que nada aconteça fora do tempo que Ele tem determinado. Então, 1158 anos depois, porque o judeu agora podia voltar para lá, mas não podia construir o templo, porque lá tem uma mesquita agora. É como se o diabo estivesse dizendo, aqui não, judeu, o seu tempo aqui acabou, você não vai voltar para aqui, viu? Eu não vou deixar você voltar. Mas 1158 anos depois, nasce na Polônia Eliezer ben Yehuda. Claro que não nasceu velhinho assim, né? Aqui já está velhinho. Mas em 1858 nasce Eliezer ben Yehuda. O que esse homem fez, irmãos? Um judeu lá na Polônia, que acreditava que os judeus deviam voltar à terra de Israel, formar uma nação e ter sua própria língua. Porque o hebraico havia acabado, os romanos queriam isso também, eliminar a língua hebraica, eliminar o nome Israel, apagar com tudo que dizia respeito a esse povo. Mas em 1858, um judeu na Polônia, irmãos,
acreditava que os judeus deviam voltar à terra de Israel, porque está escrito que eles iriam voltar, formar uma nação e ter a sua própria língua. Como que eles iam ter a sua própria língua se o hebraico havia sumido? O que ele fez? Começou a estudar manuscritos antigos e ressuscitou o hebraico, ressuscitou. Se Isaías fosse hoje lá em Israel, ele saberia, ele é um jornal de Israel. Esse homem, sabe, em 1858, ressuscitou a língua hebraica. E ele nem sabia o que viria na frente. 2 anos depois, irmão, em 1860, lá na Hungria, nasce outro judeu, Theodor Herzl. Quem foi esse homem? Ele conta um sonho que ele teve aos 12 anos. Ele diz assim: com 12 anos eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tinha sido levado nos braços pelo Messias. Ele se viu com 12 anos sendo levado nos braços do Messias. Ele ia subindo no colo do Messias, e numa nuvem, ele vinha descendo Moisés. Então ele ouviu uma conversa entre o Messias e Moisés. Você quer saber a conversa? Olha que coisa linda. O Messias disse: por este menino eu orava. Você sabia que Jesus ora por você dia e noite? Que ele não dorme, como diz a Escritura, nem dormita o Deus de Israel. Nós de cansado dormimos, ele ora incessantemente por você e por mim. Por este menino eu orava. E me disse: vai. Agora o Messias dizendo para Theodor Herzl, que era um menino de 12 anos: vai, em breve visitarei o meu povo, e em breve voltarei. 1860, Jesus revelou a esse menino de que em breve visitarei o meu povo e em breve voltarei. Meu Deus, que emoção! E em 1878 foi fundada a primeira colônia judaica lá em Israel. Lá não tinha nada, irmãos, lá era pântano, mosquito. Durante quase 2000 anos, ninguém conseguiu fazer nada naquela terra. E judeus começam a voltar e fundar colônia. Olha, isso é uma foto, olha como era a terra lá. Em 1881, acontece a primeira aliá, que é a onda de imigração judaica. Judeus de várias partes do mundo se reúnem e começam a ir para Israel e comprar terra lá. O que será que está acontecendo? Lembra dos exércitos? Quando vocês virem os exércitos romanos, vocês sabem. Então começou a figueira a voltar para a terra. Em 1897, lá na Suíça, Theodor Herzl vê a chance, quando ele vê começar essa imigração de judeus para lá, ele vê a chance de uma pátria na Palestina, e começa a falar com os judeus do mundo todo sobre isso. Olha, muitos judeus estão voltando lá para a terra, então quem sabe nós podemos voltar para a nossa pátria. E ele chama os judeus na Suíça a crerem em um país independente. Nós podemos ter a nossa nação. Ele começa a falar isso com os judeus, a crerem em um país independente. E às margens do rio Reno, pela primeira vez, preste atenção nisso, amados, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele sabia o dia que um ia nascer, o dia que o outro ia nascer, o dia que você ia nascer. 197 representantes de 17 países participam do primeiro congresso sionista, lá na Sionista. O que é sionista? Judeus que creem que a palavra de Deus é verdadeira e que os judeus iriam voltar para a terra. Isso que é sionista. Judeu que crê que a palavra de Deus promete que a terra é deles e que eles têm que voltar para a terra. E essa foto é histórica, irmão. Não foi do primeiro congresso. Essa foto já é do segundo congresso. Mas estou usando porque eu só tenho essa. Isso, irmãos, é história.
Como que pode esse povo misturado no mundo inteiro saber que a terra deles é lá onde Deus prometeu para Abraão? É maravilhoso isso. E vamos ver o discurso de Theodor Herzl no primeiro congresso. Ele disse: somos um povo. Todos os povos têm uma pátria. Precisamos de uma pátria para o nosso povo. É verdade, irmão. Israel é um povo que ama a Torá, que crê no Deus de Israel e que nada pode afastá-lo desse Deus. Por isso, queremos lançar a pedra fundamental para a casa que um dia vai abrigar a nação judaica. Somos um povo. Todos os povos têm uma pátria. Precisamos de uma pátria para o nosso povo. Por isso, queremos lançar, nesse congresso, a pedra fundamental para a casa que um dia vai abrigar a nação judaica. E precisamos de uma bandeira para a nossa nação. Se cremos que vamos ter uma nação, a nossa nação precisa de uma bandeira. Mas como vai ser a nossa bandeira? E aí havia alguém na reunião com o xadó. Xadó era aquele lenço de oração que o judeu coloca na cabeça para orar. E aquele xadó era branco com listas azuis. Então eles resolveram: que bandeira melhor o nosso povo pode ter, senão uma bandeira semelhante ao xadó? E aí foi escolhida a bandeira de Israel, baseada num xale de oração do judeu, irmão. Não é uma bandeira qualquer, irmãos. É uma bandeira que lembra o povo de Israel: ore ao teu Deus, porque o teu Deus te ouve. Clama ao teu Deus, porque Ele te ouve. É maravilhoso isso, irmão. Não é uma bandeira, irmãos, sabe? É uma mensagem de um povo que crê num Deus que ouve orações e que guarda o seu povo. Aplaudido, muitos viam nele um predestinado, o novo rei dos judeus, da nação que estava surgindo, e até mesmo o Messias. Quem sabe Theodor Herzl é o Messias, que vai nos levar de volta para a terra, que vai reinar nesse mundo. 3 dias depois do congresso, Theodor escreveu em seu diário. Isso existe, irmão, são documentos guardados. Ele escreveu no seu diário: olha, na Basileia fundei o Estado judeu. Se hoje falar isso em voz alta, uma zombaria universal viria como resposta. Que isso, esse homem está louco, sabe? Talvez em 5 anos nós teremos a nossa pátria. Mas se não for em 5 anos, certamente em 50 anos cada um o verá. As pessoas às vezes me perguntam: pastor, Jesus está voltando? Eu falei: está, porque ele disse que vinha sem demora. Então está voltando, ele vem sem demora, então está voltando. Quantos anos o senhor acha? Eu não vou dar uma de Theodor Herzl, não, sabe? Eu diria hoje, talvez 5 anos. Mas se Jesus não voltar em 5 anos, irmãos, certamente nos próximos 50 anos o Senhor virá. Você crê nisso? Talvez em 5 anos teremos a pátria. Eu diria, talvez em 5 anos nós vamos para a pátria celestial. Mas se não formos nos 5 anos, certamente em 50 anos, irmãos. Que profecia daquele menino que aos 12 anos ouviu do próprio Senhor que ele orava por ele e que breve o Senhor voltaria e visitaria. Que maravilha, irmãos. Nós sabemos que os profetas e Jesus anunciaram que Israel seria espalhado no mundo, mas retornaria, irmãos. O que aconteceu 50 anos após Theodor Herzl escrever em seu diário? Certamente em 50 anos, cada um verá que o povo judeu tem a sua nação, tem a sua bandeira. Jesus falou uma coisa interessante para os discípulos sobre o tempo do fim. Ele disse: certamente ouvirei falar de guerras. Está falando para nós, irmãos.
para os judeus do tempo do fim, certamente ouvireis falar de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vede, não assustem não. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É necessário haver guerra? Bem, um dia nós, se o Senhor permitir, nós vamos dar um estudo, irmão, sobre o resgate. Como Satanás é o príncipe desse mundo, como ele exige resgate de muitas coisas, irmãos. Para o Senhor tirar Israel do Egito, milhares e milhares de etíopes, de pessoas inocentes, tiveram que morrer. Deus não queria matar aqueles soldados egípcios, eles estavam trabalhando. O faraó é que era inimigo de Deus. E assim por diante. E para Israel voltar para a terra, irmão, o resgate foi muito alto. Mas vamos deixar isso para outro estudo sobre o resgate. Viu? Como o príncipe desse mundo interferiu para que a oração não chegasse até Daniel. Como que Daniel teve que jejuar tantos dias. Existe um príncipe nesse mundo exigindo até resgate para muitas coisas na nossa vida, que nós pedimos a Deus, e esse príncipe malvado, que sabe que o seu tempo está acabando, atua. Numa outra oportunidade, necessário haver guerra. Aí aconteceu a Primeira Guerra Mundial, vocês se lembram? Nunca tinha havido uma guerra mundial. E logo em seguida, aparece esse cidadão aí, Adolf Hitler, em 1939, e acontece a Segunda Guerra Mundial, com um único propósito, irmão: não permitir que os judeus continuassem voltando para a terra, porque muitos judeus já estavam voltando para lá, para aquela terra chamada Palestina, que foi dada por Deus a Abraão, que foi dada por Deus a Israel, e que o próprio Deus diz que aquela terra é dele. Esse homem foi levantado pelo príncipe desse mundo, com o objetivo de eliminar os judeus da face da terra. Isso não é um caminhão de lenha, não. É um caminhão de filhos de Abraão, que todos os dias eram amontoados. Isso não é um lixo. São os filhos de Abraão que todos os dias morriam e tinham que ser amontoados naqueles caminhões. Milhares, milhões. Que não apenas eram mortos, mas que eram também queimados, deixando seus ossos extremamente secos. 6 milhões de judeus, irmãos, custaram o passaporte para a volta do povo de Israel para a terra. 6 milhões de judeus perderam as suas vidas, para que o mundo ficasse constrangido, para que o mundo tivesse pena dos judeus e desse um pequeno pedaço de terra para eles. O que aconteceu 50 anos após Theodor Herzl escrever em seu diário? Certamente em 50 anos, cada um verá o que nós estamos fundando aqui agora. Haverá a nação de Israel. 1897, mais 50, use o seu celular aí, porque de cabeça não faz mais. Chegamos a 1947. Será que Theodor Herzl sabia que em 1947 a ONU, as Nações Unidas se reuniriam e declarariam Israel membro oficial da ONU, e declarando: a partir de hoje, Israel é uma nação diante das nações? Através de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Eu fico arrepiado, irmão, porque seus detalhes das coisas, sabe? Como que o envolvimento de Deus para que tudo isso acontecesse no tempo, na hora exata que tinha que acontecer. 50 anos depois,
as nações entregaram uma terra para o povo judeu, para que eles fossem uma nação. E na porta da ONU, irmão, pela primeira vez em 2000 anos, isso é uma foto histórica, irmão, os judeus levantaram a bandeira de Israel como uma nação entre as outras nações. E é maravilhoso demais. Então se cumpriu o que o profeta Isaías disse: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Pode. Ou nasce uma nação de uma só vez? Em 1947, irmão, o mundo inteiro ouviu uma coisa que jamais havia acontecido, irmãos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Irmãos, quando Deus abre as portas para as coisas acontecerem, irmãos, ah, que maravilha! Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela todos que por ela pranteastes. Irmão, ore por Israel, ore por Jerusalém, ame Jerusalém, porque essa nação e essa cidade vai ser a nação mais importante do mundo no milênio. É só esperar, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações. Irmão, Jerusalém vai ser como uma mãe para o mundo, irmão, sabe? É como se uma mãe dando leite para o mundo inteiro, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Não é leite como de mãe, não é assim? É glória, irmãos, porque Jesus vai reinar lá, Davi vai estar lá reinando também. A glória de Jerusalém, de Israel, irmão, vai abençoar o mundo inteiro. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio. Isso nunca aconteceu, mas vai acontecer, irmão. O relógio está andando, as coisas estão acontecendo. E a glória das nações como uma torrente que transborda, irmãos. Então mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Meu Deus, Deus usando a figura de uma mãe. A minha filha teve um neném esses dias, mas ela está ali, sabe, babando em cima daquela criança, amamentando e carregando, e Deus está usando uma figura assim tão conhecida para mostrar o que vai ser Jerusalém no milênio, irmãos. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Meu Deus, irmãos, eu fico enxergando pela fé o dia que isso estiver acontecendo, irmãos, sabe? Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra, irmãos. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Isso é na batalha de Armagedon que vai acontecer, irmão. Vai destruir todos os inimigos dele, de Israel, irmão. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte de Deus. Vede a figueira, Jesus disse, vede a figueira. Eles tinham que ver o exército romano, sabe? Não era difícil ver aquele exército, e hoje é fácil olhar para Israel. Ligue a televisão, olha os jornais, sabe? É quase impossível você não ver esse grande sinal de que, primeiro, Jesus vai nos tirar daqui, assim como ele tirou os cristãos de Jerusalém para não serem massacrados pelos romanos, e o Senhor vai nos tirar daqui dessa grande tribulação que virá, irmãos. Então aguarde, porque breve, com a permissão do Senhor,
nós vamos estudar esse livro selado. Que livro é esse que ninguém podia abrir e que Jesus abriu? Que livro é esse? Por que a igreja não está dentro desse livro? Quede a igreja nesse livro? O que significa os 4 cavalos? Por que cavalos? Por que cada um tem uma cor? Então, se o Senhor permitir, na próxima aula, nós vamos ouvir essa promessa maravilhosa de Jesus, que está lá: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Promessa, irmãos, promessa da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu creio, irmão, que breve, antes que as coisas aconteçam, antes que essa devastação aconteça, nós vamos ouvir essa voz: sobe para aqui. E aí, meu filho, adeus tristeza, adeus tristeza. E é verdade que muitos não vão querer subir, mas não se preocupe, Deus te ama, viu? E até o fim, Deus vai trabalhar para salvar a alma daqueles que quiserem morar no céu. Então não tenha medo, Deus te ama. Deus odeia aqueles que o odeiam. E é bom que seja assim, porque nós não conseguiríamos viver com inimigos de Deus. Graças a Deus que lá não vai ter gente ruim. Então fique tranquilo, fiquei. E agora? E o Senhor me permitindo, eu vou te dar as dicas, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, se por acaso você não quiser ir na primeira chamada. Mas há esperança para você. Então vamos dizer: Maranata. Eu creio, irmãos, eu creio, eu sei que você crê também. Então, em nome de Jesus, um grande beijo para você e toda a sua família, e não tenha medo, Jesus é nosso amigo, porque quem avisa é porque é amigo de verdade. Até o próximo estudo, se o Senhor permitir.